Boa noite. Hoje eu vim aqui falar para vocês do curso IR Sem Segredo, que as inscrições abriram. Eu abri as inscrições ontem, no domingo, para o curso onde eu ensino você, dentista, a sair da mira da Receita Federal, a não cometer aqueles erros todos que eu falei durante a semana, que é o pagamento do Carnê-Leão, o pagamento do INSS, a escrituração do livro caixa. Então, no curso IR Sem Segredo, eu ensino tudo isso, a como utilizar o Carnê-Leão Web. Lembrando que o Carnê-Leão Web, ele é uma novidade do ano de 2021. Então, desde esse ano, você agora não tem mais aquele programa Carnê-Leão para baixar no computador. As informações elas ficam diretamente no portal da Receita Federal, que é o portal ECAC. Então, eu ensino sim no meu curso, o passo a passo para você poder utilizar o Carnê-Leão Web. Por enquanto, como eu já falei, não é obrigatório, ainda não é uma obrigação você preencher o seu livro caixa, você emitir a sua guia de Carnê-Leão dentro do Carnê-Leão Web. As pessoas às vezes confundiram o pagamento do Carnê-Leão, ele é obrigatório sim, desde 1979, mas o preenchimento no Carnê-Leão Web que ele ainda não é obrigatório. Então, não confunda o Carnê-Leão Web, que é o sistema para a emissão do Carnê-Leão e para a escrituração do livro caixa, com o pagamento da guia do Carnê-Leão. Tá? Então, são coisas distintas. Então, no curso, sim, eu ensino você a utilizar o Carnê-Leão Web, onde que tem que preencher a receita, as despesas, como criar uma receita, todo passo a passo mesmo, direcionado, obviamente, para o dentista do preenchimento do Carnê-Leão Web. Ensino a escriturar o livro caixa, quais são as despesas dedutíveis e as despesas não dedutíveis do livro caixa, o que o dentista pode utilizar para diminuir mais ainda o valor do seu imposto, lógico, tudo de forma 100% legal. Eu também falo das despesas não dedutíveis, não basta saber só aquilo que pode deduzir, tem que saber também o que não pode deduzir do seu livro caixa para poder pagar menos imposto. Falo do INSS, que é uma grande discussão, como pagar o INSS, se é obrigatório, se não é obrigatório o pagamento do INSS. Sim, gente, se você exerce atividade no seu consultório, tem sim que pagar o INSS, ele é obrigatório. Então também falo sobre o pagamento do INSS, qual é a forma de contribuir, que eu também já falei na semana passada sobre o plano normal, que é 20% da receita, ou o plano simplificado, que é 11% do salário mínimo. Falo dentro do curso, eu falo algo que é específico, que é uma dedução específica do dentista, nenhum outro profissional de saúde tem essa dedução do pagamento do INSS, ensino como fazer essa dedução específica para dentista. Então, tudo isso está no curso e também a última aula do curso é sobre pessoa física e pessoa jurídica, porque senti a necessidade dos alunos em dar esse próximo passo. E aí, qual é o momento que eu dou esse passo de ser pessoa jurídica? O que eu preciso saber antes de abrir um CNPJ? Ficava muito, assim, deixava muito vago, né, essa ideia de quando é. E aí, quando eu vi os meus alunos abrindo uma empresa sem ter a certeza se era isso mesmo, se era a decisão mais assertiva, resolvi também incluir uma aula falando sobre pessoa física e pessoa jurídica, o que considerar, como é na pessoa jurídica, como é o pagamento de imposto na pessoa jurídica, para ninguém começar isso, ninguém dar esse próximo passo tão importante para o consultório, que é ter o CNPJ, sem a menor noção de como é a logística de uma pessoa jurídica. Então, o curso ele é bem completo, ele está bem redondinho, essa já é a minha nona turma, já recebi os alunos que ontem fizeram a inscrição, já todos foram muito bem-vindos, já estamos trocando ideias, informações, dúvidas, muitos ainda nervosos com tanta informação, mas lógico que isso é só no início, depois acaba aprendendo, pode ter certeza, independente se você não sabe nada de Carnê-Leão, se você não sabe nada de livro caixa, você sim consegue acompanhar aqueles que já sabem um pouco, né? Todo mundo inicia ali, um sabendo mais, outro sabendo um pouco menos, mas depois, ao longo das aulas ao vivo, as aulas são ao vivo, tem muitas aulas ao vivo e algumas aulas gravadas, todas as aulas ao vivo, depois elas ficam gravadas, obviamente, e disponíveis na plataforma para assistirem quantas vezes quiser durante o acesso ao curso, durante um ano. Sim, recomendo, às vezes, assistir mais de uma vez a mesma aula,
com certeza, porque alguns assuntos é preciso assistir de novo para poder ter o perfeito entendimento e fazer algumas escolhas. Então, sim, são as aulas ao vivo. A primeira aula ao vivo já tem data marcada, gente. A primeira aula ao vivo é justamente sobre o preenchimento do Carnê Leão Web, que vai ser no dia 1º de setembro, o nosso primeiro encontro ao vivo. Então, vim aqui dizer para vocês que as inscrições elas estão abertas para o curso IR Sem Segredo. Quem quiser ser meu aluno, vai ser um prazer imenso receber vocês lá no curso para participar comigo juntar com os demais alunos que estão lá, rumo a acertar a vida. Até hoje uma aluna colocou lá, rumo a domar o leão, obviamente. Vou ficar muito feliz, muito contente de ter você lá como meu aluno. O curso você pode parcelar em até 12 vezes, pode pagar em cartão de crédito, em cartão de débito, em Pix e até no boleto também é possível parcelar. Então não desanime, vamos aprender a domar esse leão, não deixa para resolver a vida só o ano que vem. Algumas pessoas me perguntaram também isso, se não era melhor iniciar no início do ano que vem. Não, gente, de maneira nenhuma. Identificou o erro, vamos acertar esse erro. Sim, é possível você acertar o pagamento do Carnê Leão desde janeiro. Lógico, vai ter que escriturar o livro caixa desde janeiro. Se tiver uma guia para pagar de Carnê Leão, obviamente vai ter multa e juros. Ainda dá tempo de acertar julho, porque julho não venceu ainda o Carnê Leão. O Carnê Leão de julho ele vence no dia 31 de agosto, que é sempre assim. O Carnê Leão, a data do vencimento dele é sempre no último dia útil do mês seguinte. Então agora, dia 31 de agosto, vai vencer o Carnê Leão da competência de julho. Então ainda dá tempo sim de acertar julho para não pagar nem multa e nem juros, tá? Então deixa eu dar boa noite pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver aqui, que agora estou aqui na telinha vendo quem chegou. Boa noite. Quem quiser tiver alguma dúvida, pode me perguntar, tá? Eu recebi alguns, a maioria me perguntando, é muito engraçado, que a maioria perguntou se pode fazer o Carnê Leão agora. A gente pode sim, se pode pagar o INSS, lógico, pode sim, mas lembrando, tudo tem multa e juros, mas você vai acertar a sua vida com a Receita Federal. O Carnê Leão do ano passado, 2020, não. Mas desse ano você consegue acertar. O INSS, você consegue acertar do ano passado? Consegue acertar do ano passado, sim. Tá? É possível. O INSS é possível. O Carnê Leão, não, porque já foi entregue a declaração anual de imposto de renda. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Boa noite, pessoal. Podemos descontar o pagamento do INSS do Carnê Leão? Pode, Roberta. Pode sim descontar o seu INSS, o pagamento da Previdência Social do Carnê Leão. Uma das deduções, inclusive, do Carnê Leão é justamente o pagamento da Previdência Social. Então, você desconta sim, você deduz sim o valor do INSS. O valor total do INSS, integral do INSS, ele é uma despesa dedutível do Carnê Leão. Pode sim, Roberta. Olá. Melhor curso. Ah, obrigada. Obrigada, Carol. Adoro quando eu vejo minhas alunas aqui, gente. Fico toda feliz de ver a galera aqui. Muito obrigada, viu, Carol? Boa noite. Boa noite, Kátia. Muito boa noite. Queria mostrar para vocês aqui, olha, um simulador que tem dentro do curso, que simula. Muitos me perguntam assim, mas eu nunca paguei Carnê Leão, tenho medo de saber qual é o valor que eu vou pagar. Lógico que independente, gente, de medo ou não medo, o valor lá que você tem que pagar, ele existe. É lógico que independente disso, não dá para ficar manipulando a receita. Ah, não, peraí, eu vou emitir menos recibo esse mês porque eu não quero pagar Carnê Leão. Isso não existe, tá? Por favor. Lembrando sempre que você tem a obrigação de emitir o recibo para o paciente, independente se o paciente pede ou não o recibo. A obrigação é sua de emitir esse recibo, tá? Então não dá para ficar manipulando a receita, principalmente, gente, porque o dinheiro deixou de existir, a receita, a maior parte da receita, ela vem de cartão de crédito, ela vem de cartão de débito, o Pix aí veio também para ser rastreado. Então não dá para fingir que essas transações elas não aconteceram e muito menos para tentar manipular a entrada desse dinheiro, que está lá registrado. Cartão, o paciente pagou naquela data, se você antecipa o cartão 1 ou 2 dias depois, esse valor já está na sua conta, senão daqui a 30 dias você tem essa receita. Então, não dá para manipular a receita de maneira nenhuma. O que às vezes dá para a gente fazer é a despesa, sim. É possível você antecipar algum pagamento de
de boleto para poder pagar menos impostos. A despesa, a receita não tem jeito. A receita ela tem que ser exatamente como a entrada de dinheiro do seu consultório. Então, eu quero mostrar aqui para vocês um pouquinho rapidinho como é o simulador, que tem lá que simula o valor a pagar, não é para simular a multa de juros do Carnê-Leão, mas simular o valor que você deveria pagar para aquele que nunca utilizou o Carnê-Leão, que não utilizava o programa Carnê-Leão, nem sabe como é esse pagamento de imposto e tem medo, né, de começar a preencher o Carnê-Leão App, tomar um susto com o valor do imposto. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês, deixa eu ver aqui, compartilhar aqui o simulador onde eu vou simular qual vai ser o valor do imposto a pagar, qual vai ser o valor do Carnê-Leão, tá? Então, eu preencho aqui a receita, vou preencher exatamente aquela receita que a gente utilizou diversas vezes durante a aula, que é uma receita de R$ 15.000 e as despesas dedutíveis de R$ 6.000. Olha o que acontece com a minha base de cálculo. A minha base de cálculo é R$ 9.000. Lembrando que essa base de cálculo é o resultado da receita menos as despesas dedutíveis. Lembrando que é sobre essa base de cálculo que vai incidir a alíquota do imposto de renda. A alíquota do imposto de renda, quando você utiliza as deduções do seu livro caixa, ela não incide diretamente sobre a receita, de maneira nenhuma. Ela incide sobre essa base de cálculo. Então, para esse exemplo, 15.000 de receita, 6.000 de despesas dedutíveis, a base de cálculo é R$ 9.000. Qual vai ser a alíquota da tabela do imposto de renda? Lembra que eu mostrei a tabela do imposto de renda? Conforme vai aumentando essa base de cálculo, também vai aumentando a alíquota do imposto de renda. Essa tabela é fornecida pela própria Receita Federal. Qual é a alíquota? 27,5. Qual vai ser o valor do Carnê-Leão? R$ 1.605,64, o valor do Carnê-Leão. Notem que aqui eu não coloquei nem a informação do INSS, que é a Previdência Oficial, e também não coloquei dependente. Se por acaso eu vou acrescentar aqui, ó, vou acrescentar um dependente, o que vai acontecer com o valor do meu Carnê-Leão, ele vai diminuir. Por quê? Porque o dependente é uma das deduções do Carnê-Leão. Quando eu coloco a quantidade de dependentes, eu diminuo o valor do Carnê-Leão. Para cada dependente, a dedução é R$ 189,59 agora no ano de 2021. Aliás, já é essa há bastante tempo, porque não foi também um valor que não foi atualizado. Vou acrescentar aqui também Previdência Oficial. Vamos dizer que nesse exemplo aqui ele contribui com 20% da receita. Lembrando sempre, receita é R$ 15.000, ele vai pagar 20% de R$ 15.000? Não, por quê? Porque existe o teto do INSS. Qual é o teto do INSS em 2021? R$ 6.433,57. Quando eu acrescentar essa informação, vai diminuir também o valor do Carnê-Leão. Como alguém aí me perguntou se deduzia, se diminuía o valor do Carnê-Leão. Sim, diminui o valor do Carnê-Leão quando a gente lança a informação da Previdência Oficial. Então, eu falei aqui que vai pagar 20% da receita, não é 20 de 15, é 20 do teto. Então, 20% do teto é R$ 1.286,71. Olha o que vai acontecer de novo com o valor do Carnê-Leão, ele diminui. Por quê? Porque eu acrescentei mais uma dedução do Carnê-Leão, que é a Previdência Oficial. Se tivesse pensão alimentícia, também iria diminuir o valor do meu Carnê-Leão? Sim, aqui eu estou falando de pensão alimentícia paga, não quem recebe pensão alimentícia, tá? Para quem paga pensão alimentícia. Vou colocar aqui, a pessoa paga de pensão alimentícia R$ 2.000. Olha o que vai acontecer com o Carnê-Leão? Vai diminuir. Ou seja, todas as deduções do Carnê-Leão eu coloquei aqui. Primeira delas, o livro caixa, que são as despesas dedutíveis. Segunda delas, o INSS. Coloquei também outra dedução, que é o dependente, e a outra que é a pensão alimentícia. Então, essas são as 4 deduções do Carnê-Leão. Dependentes, pensão alimentícia, livro caixa e o INSS. Notem que conforme eu fui acrescentando cada informação, o que aconteceu com o valor do Carnê-Leão, o que aconteceu com o valor do meu imposto de renda a pagar, ele diminuiu. Por quê? Porque são deduções. Tá? Então, com isso, você tem uma noção de quanto você vai pagar. Quanto que iria pagar aqui nesse caso, acrescentando todas as informações. Um dependente, o INSS sobre o teto, pensão alimentícia de R$ 2.000, receita de 15.000 e despesas dedutíveis de R$ 6.000. Qual seria o valor do Carnê-Leão? R$ 649,66.
esse vai ser o valor a pagar. E isso, gente, eu não considerei aqui nem multa e juros. Aí vamos somar o valor do Carnê-Leão com o valor do INSS. Então, eu somei esse valor, R$ 649,66, mais o valor do INSS, R$ 1.286,71, contei como total R$ 1.936,37. A minha alíquota efetiva, lembra que na última aula eu falei o que era alíquota efetiva e qual era a importância da alíquota efetiva? A alíquota efetiva eu tenho que pegar o valor do imposto, dividir pela minha receita bruta e multiplicar por 100. Era tão importante na decisão de ser pessoa física como pessoa jurídica, como na decisão também de precificar, na hora de você precificar o seu serviço, tá? Então, isso daqui é um simulador que eu coloquei lá dentro do curso para ajudar você a ter noção de quanto vai pagar de imposto, a perder o medo de preencher o Carnê-Leão Web, porque eu sei que quando a gente começa, fica com medo de qual vai ser o valor, quanto eu vou pagar de imposto, ainda mais que agora é online, as pessoas ficam com mais medo de saber porque as informações estão na nuvem, se pode ficar tirando, se pode ficar simulando dentro do próprio Carnê-Leão Web, que eu não oriento fazer essa simulação dentro do Carnê-Leão Web. Ele foi instituído esse ano, precisamos ver como isso vai ser fiscalizado para depois dar algumas orientações. Então, por isso que eu acrescentei isso no curso, esse simulador, os alunos me pediram para poder saber, né, quanto seria o valor a pagar de Carnê-Leão. Eu vou fazer aqui com outro valor. Quem quiser me passar valores, me mandem aí para eu poder simular aqui. Eu coloco aqui para vocês. Vou dobrar agora a minha receita. Vou colocar a receita de R$30 mil, obviamente. Vou dobrar também a minha despesa. Vou colocar R$12 mil. Olha como é a minha base de cálculo. Nota que na minha previdência oficial eu não vou mexer. Por quê? Porque é sobre o teto. Eu aumentei a receita, mas para o INSS faz a diferença? Não, não. Para o INSS o que interessa é até o teto. Acima dele vai sempre pagar esse valor de R$ 1.286,71. O imposto de renda não existe teto do imposto de renda. Eu sempre brinco que para o imposto de renda o céu é o limite, tá? Então, quanto é que eu vou pagar? Vou tirar aqui o valor de pensão alimentícia. Vou deixar um dependente. Quanto é que vai pagar nesse exemplo de Carnê-Leão? R$ 3.674,66. Esse vai ser o valor do Carnê-Leão quando a receita é R$30 mil, a despesas dedutíveis R$12 mil, você tem um dependente e o valor do seu INSS R$ 1.286,71, que é sobre o teto. Então, conforme você vai aumentando, mexendo na receita, obviamente, conforme vai aumentando a receita, é inevitável que aumente também a sua despesa dedutível do livro caixa. É só você digitar e vai encontrar todas as informações que você precisa. Gente, no Carnê-Leão Web, no programa da Receita Federal, é igualmente. Você não precisa aplicar a alíquota diminuída, a parcela deduzida, nada disso. Você só tem que preencher as informações. A receita e as despesas, saber preenchê-las corretamente. Porque o Carnê-Leão Web, ele faz a conta automática para você. Automaticamente ele já vai dar para você qual é o valor que você tem a pagar de imposto, sem você ter que fazer essa conta, sem você ter que encontrar a base de cálculo, sem você ter que aplicar a alíquota da tabela do imposto de renda, tudo é feito de forma automática pelo programa, tá? Deixa eu só ver aí quem tá falando aqui para eu ver se alguém fez alguma pergunta. Boa noite. Oi, Marcelo. Boa noite. Deixa eu ver. Boa noite, gente. Oi, Xará. Tem aula essa semana, hein, Xará? Anota aí na agendada. Aula do pessoal dos alunos de pessoa jurídica. PJ ou PF, quando migrar, tem que encontrar exatamente a alíquota efetiva para saber quanto é a sua alíquota efetiva na pessoa física. E, para o mesmo faturamento, comparar com a alíquota da pessoa jurídica. É um dos motivos, tá? É um dos fatores que você tem que analisar antes de migrar para a pessoa jurídica. Não é o único, é um dos fatores. Encontrar exatamente a sua alíquota efetiva, tá? Deixa eu ver aqui. Mesmo se eu tirar a inscrição do INSS agora, posso recolher retroativo? Pode recolher retroativo, porque na verdade você não teve a prestação de serviço, porque você tem que pagar o INSS quando você tem atividade remunerada. Você não teve? Teve. Então sim. Porque quem originou o seu pagamento, a origem da sua dívida com o INSS é a sua receita, é a sua remuneração por conta própria. Então pode sim.
Tá? Eu estou falando, gente, eu sempre estou falando para vocês em relação à fiscalização do INSS, da fiscalização, perdão, da Receita Federal, em termos de contribuição do pagamento para a Receita. Não penso, e a aposentadoria como é? Sempre falo, aí procura um advogado previdenciário. As regras mudaram, elas modificaram. Estou falando com a sua obrigação perante a Receita Federal, com a sua obrigação para pagar imposto. Não estou entrando no mérito da aposentadoria, tá bom? Pode sim. Boa noite, oi, boa noite, gente. Melhor coisa, já cheguei aqui, boa noite. Deixa eu só ver, que agora estou no computador, não consigo ver os comentários de vocês. Oi, Márcia, boa noite. Rita, se for ser dependente, não entendi essa parte do dependente. Acho que cheguei um pouco atrasada. Não tem problema não, Verônica. Se você não tiver dependente, é só você não preencher essa informação. Só preencher 0. Não tenho, não tenho. Ou então eu tenho dependente, mas estou na dúvida se ele vai ser meu dependente ou do meu esposo. Nenhum problema, você coloca aqui 0. É só você não colocar informação nenhuma, tá? Não colocou. E lembrando que no Carnê-Leão Web você não precisa ainda identificar o CPF do dependente e nem se é marido, se é filho, não tem essa necessidade. É só não colocar o número de dependente. Consigo entender, Verônica? Senão eu falo de novo, tá? Eu preencho de novo. Já está anotado, hoje, quinta-feira. Quando a base fica na faixa de isenção, como ele calcula para o próximo mês, o Carnê-Leão Web ele vai transferir, se tiver excesso, tá? Se tiver excesso de despesa, ele vai transportar para o mês seguinte, se isso não for de dezembro para janeiro. Se não, ele vai ficar lá com a base de cálculo. A base de cálculo, por exemplo, deu um resultado de R$ 1.500. Eu tenho que pagar valor naquele mês? Não. Eu vou ser transportado essa base de cálculo para o outro mês? Não, não, não. Tá? Não é transportado base de cálculo para juntar para no outro mês pagar. De maneira nenhuma. Deixa eu ver quem perguntou. Alexandre, não sei se era essa a sua dúvida, tá? Se eu não cheguei, fiquei ali na faixa de isenção do imposto, que é até R$ 1.903,98. Então, quando a base de cálculo do imposto de renda é até R$ 1.903,98, você se encontra na faixa de isenção. Aquela base de cálculo, nesse exemplo que eu dei, R$ 1.500, ela vai se somar com o do mês que vem? De maneira nenhuma. Naquele mês, você se encontra na faixa de isenção do imposto de renda. Quando é que vai juntar o ano todo? Somente na declaração anual. Por isso é que chama declaração de ajuste anual, tá? Deixa eu só voltar aqui para o meu rostinho para vocês ficarem me vendo sozinha. É na declaração que vai ter esse ajuste. Somando o ano todo, pode ser sim que você tenha mais imposto de renda a pagar. Conseguiu entender? Conseguiu, Verônica? Que bom! Rita, estou viciada em te ouvir. Que bom, Raquel, porque eu mesma não me ouço. Eu mesma não consigo me ouvir, eu fico enjoada de mim mesmo. Eu sempre falo, eu gravo os vídeos, eu faço as lives, eu não me ouço. Se eu ouvir, eu vou achar sempre um defeito na voz, no cabelo, no olho, sempre. Então eu mesma não me ouço. Mas que bom, fico feliz, viu, Raquel? Que ótimo. Que bom, Verônica, entendeu? Galera, curta, compartilhe, esqueci de falar, curtam essa live, compartilhe com os colegas, com dentistas, para cada vez mais esse meu conhecimento chegar mais dentistas, para tirar os dentistas sair da zona de conforto, vamos tirar toda essa galera, toda a odontologia da zona de conforto para poder pensar um pouco mais na parte contábil do consultório. Eu brinquei na última aula da Operação Dentista Saia da Mira da Receita Federal para você sair, eu fiz um grito para você sair do mocho, que é preciso sim ter o controle da parte contábil do seu consultório, é preciso você tomar essa atitude antes que o problema bata na sua porta, porque quando ele bate na sua porta, eu frisei muito bem que aí é um carro que vocês vão perder para a Receita Federal, é muita dor de cabeça, é noites sem dormir, pode ter certeza, por mais que alguns ficam falando que eu que tiro a noite de sono de vocês, mas isso não é uma verdade, eu preciso dar esse sacode, né, de realidade em vocês, que às vezes quanto tempo vocês estão fazendo errado. Há quanto tempo que é obrigatório pagar o Carnê-Leão e você nunca pagou o Carnê-Leão? Será que você não vai enxergar que agora o Carnê-Leão Web? Será que você não vai ver que está ficando mais difícil? Falei para vocês que do ano passado para esse ano, mais de 97% de contribuintes caíram na malha fina. Eles estão, de fato, fechando o cerco. Não dá mais para querer contar com a sorte. Brinquei que Deus está muito ocupado com os pacientes de Covid. Então vai ter que largar a mão de alguém. Pode ser que largue a sua. Não faça isso. Por favor, controle a parte contábil do seu consórcio para você poder ganhar muito mais, tá? Quando as despesas são transferidas para o próximo mês... deixa eu ver aqui.
Alexandre? Quando elas são transferidas, quando tem mais despesa do que receita. Aí elas são transferidas para o próximo mês. Porque lembra que o valor de dedução de um mês é exatamente, de dedução das despesas, é exatamente a receita? Então elas são transferidas. Não pode ter despesa maior do que a receita. Não pode. É regra, lei. A pergunta é por que só tenho 3 anos de formada? Fez em maio? Não, peraí. Posso pagar retroativo do INSS de 2020 a 2021 e o carnê-leão retroativo apenas do ano de 2021? Verônica, você pode sim pagar 2020 e 2021. Você está falando aí que você tem 3 anos de formada. Só se você, por exemplo, trabalhou e teve receita. Rita, não trabalhei, fiquei estudando, algum motivo. Não trabalhou, não teve receita, você não tem obrigação. Não tem. Você me responde aí, Vê, se você trabalhou ou não trabalhou. Tá? Se não trabalhou, e lembrando que sempre esse pagamento do INSS ele tem que ser de acordo com a sua declaração de imposto de renda. Tá, Verônica? Me fala aí, se você trabalhou nesse ano de 2020. Eu não tive receita em 2020, Rita, nada de receita, então não tem que pagar. 2020 por conta da pandemia, ficamos 4, 5 meses, pessoas que ficaram, né, esse tempo todo sem atender por conta da pandemia. Receita zero, tem que pagar INSS para quem contribui sobre a receita? Não, receita zero, INSS zero. Tem alguma coisa errada nisso? Não, nada de errado nisso, tá? Trabalhou. Se trabalhou, tem sim que pagar o seu INSS. Mas aí depois, Verônica, você me conta como ficou a sua receita, como foi a sua declaração anual de imposto de renda lá no curso. Aí você me conta para poder te dar uma orientação melhor em relação a isso. Não paga antes de falar comigo. Não faz isso, tá bom? Para poder te dizer melhor o que você faz e como você faz. Como são só 3 aninhos aí, muito pouquinho tempo, dependendo, dá pra gente acertar e você vai pagar muitos juros sim, mas vai ficar tranquila, sem nenhuma dor de cabeça com a receita. Verônica, adoro, gente. A Verônica tem 3 anos de formada e quis ser minha aluna, eu fiquei super feliz, super contente. Como eu sempre digo, a grande maioria dos meus alunos tem mais de 20 anos de formado, então quando eu pego um recém-formado, é raro eu alcançar o recém-formado, geralmente eu alcanço quem tá muito mais tempo no mercado, mas fiquei super feliz, surpresa quando eu vi que você tinha 3 aninhos de formada, ó, meu sorriso foi de ponta a ponta, viu, Verônica? Deixa eu ver aqui. Ai, acho que eu passei alguém aqui, gente. Já dei 2 carros zero para a Receita Federal e não fui sonegando. Ô, Bernadette, essa é minha aluna que teve um problema com a Receita Federal, gente. Ela pagou multa do INSS para a Receita Federal. Olha, estou prendendo meu cabelinho. Pagou a multa de INSS para a Receita Federal. E aí ela brinca que pagou, ó. Já dei 2 carros zeros para a Receita Federal e não foi sonegando. Mas não tem mais isso, viu? Acabou essa vida, Bernadette. Não deixe mais você nunca mais passar por isso, tá bom? Quantos cursos posso deduzir por ano? Não tem um limite de custo, porque sem o limite, na verdade, é a sua receita. E não é por despesa, é a receita. Só tem que saber se o curso pode ser deduzido ou não. Deixa eu ver. Quando faço compras na Dental parcelada, como devo lançar no livro caixa? Sempre de forma parcelada. Sempre. Nunca declarei. Depois eu te falo, Verônica, o que você vai fazer. Tá? Te oriento o que você vai fazer. A melhor maneira para você fazer. Obrigada, Rita. Eu tô fazendo carnê-leão e é muito bom fazer certo. Muito, eu falo isso. O sentimento de dever cumprido, né? As pessoas que talvez estão ouvindo agora falam assim, não é possível, eu vou ficar feliz de estar pagando o meu carnê-leão. Vai ficar feliz porque você está fazendo certo. Aquele sentimento de que, pô, eu tô errado. Tem alguma coisa que eu estou fazendo que tá errado. Ele acaba. Ele deixa de existir. Ele deixa de existir. Você vai ficar mais tranquilo. Fico feliz, viu? Recebo de pessoa jurídica também, deve entrar no Carnê-leão Web? Deve, Fabiana, deve sim. Quantos anos atrasados de INSS posso pagar? Eu vou falar em relação à Receita Federal, tá? Em relação à fiscalização. Lembra que meu foco sempre é a Receita? 5 anos. A Receita pode fiscalizar você dos últimos 5 anos. Sempre assim. Rita, posso no mês que a receita não chegou no teto pagar sobre o teto mesmo assim? Não oriento você. Porque como a Receita Federal faz o cruzamento das informações, como é que você pagou o teto para o INSS e não pagou o imposto de renda? O contrário também dá problema. Porque aí a Receita Federal vai querer saber o quê? Cadê o meu imposto de renda? Olha o problema. Tá? Então, a sua receita tem que ser condizente com o seu pagamento do seu INSS. O pagamento do seu INSS tem que ser condizente com a sua receita. É sempre assim. Fiquei um tempão sem pagar, eu acho que é o INSS. O INSS você consegue acertar e tem que verificar só se compensa, se não compensa, se vai ser contado, se não vai ser contado para aposentadoria. Uma questão de aposentadoria. Não vou falar aqui sobre isso, quero falar só em relação à fiscalização da receita, tá?
Misa, acho que é Misa. De nada, Verônica. Estou quase louca, mas está dando tudo certo. Daniela é outra aluna. Dani é muito guerreira, muito determinada. Eu fico impressionada com a Dani. Super, eu tenho bastante alunos determinados, eu fico apaixonada por elas. Muito determinada. Pegou o problema para si do consultório, da clínica lá dela e vai dar super certo, tenho certeza, Dani. São, né, momentos de agitação, que tem que colocar muita coisa em ordem, muita informação. Daniela absorveu o curso de pessoa jurídica, vai absorver o curso de pessoa física. Então, assim, é muita informação, Dani, mas daqui a pouco vai vir a calmaria. Eu posso garantir que vai estar tudo no lugar, você já vai fazer as coisas tudo de olho fechado. Pode ter certeza, Dani. Posso pagar esses 5 anos? Então pode. Você pode pagar. Para ficar certinha com a Receita Federal, sim. Sim, você pode pagar. Contrato com o município já é descontado o INSS, imposto de renda. Então, não fiz a declaração do ano passado. Devo fazer o carnê desse tempo? Dependendo do valor que você recebeu, você tinha que ter feito a sua declaração de imposto de renda do ano passado. Aí depende do valor. Independente se já tem a retenção do imposto de renda, isso não desobriga você a não fazer a declaração, dependendo do valor, tá? Vai sim, Dani, com certeza, vai ficar calmaria, vai ficar tudo bem. Gente, então eu vou fazer de novo o convite para as pessoas que querem de fato sair da mira da Receita Federal, aprender como escriturar o seu livro caixa, aprender a utilizar o programa Carnê-Leão Web, quem quer saber exatamente como pagar o seu INSS, quer conhecer sobre a possibilidade de dedução da base de cálculo do INSS que eu falei, que é específico para dentista, quem está na dúvida se é melhor ser pessoa física, ser pessoa jurídica, eu tenho um convite para fazer a vocês, que é o meu curso que é o IR Sem Segredo, que é um curso para dentista pessoa física, onde eu ensino isso tudo para vocês. Eu ensino como você preencher o Carnê-Leão Web, para você perder aquele medo, né? Porque o Carnê-Leão Web agora é online, eu fico com medo. Não tenha esse medo, porque mais cedo ou mais tarde vai ser obrigatório. Não acredito que a Receita Federal criou isso e que não vai tornar essa forma de preenchimento obrigatório. Então, você já vai se adequando antes da obrigação. Então, preencha sim o seu Carnê-Leão Web. Eu ensino tudo mastigadinho, gente, como você vai preencher, por mais que você não saiba nada. Nunca entrei no Carnê-Leão Web, sou totalmente, nunca nem paguei o meu Carnê-Leão. Rita, ainda digo mais, às vezes falam para mim, nem sabia que tinha que pagar o Carnê-Leão. Posso fazer o curso? Claro que pode. Eu ensino tudo bonitinho, sem dúvidas. A hora que tiver que ficar, quantas vezes tiver que explicar para você, você pode ter certeza que eu vou explicar. Eu quero terminar toda a minha aula com todos os alunos entendendo qual foi o objetivo daquela aula. Eu queria falar sobre isso. A minha dúvida era sobre outro assunto da outra aula. Posso falar naquela aula? Claro, pode sim. A gente tem que tirar todas as dúvidas. Os alunos todos têm que terminar aquela aula com as dúvidas esclarecidas, porque senão não faz sentido, tá? Eu tenho sim as aulas ao vivo, tenho as aulas gravadas, tenho um grupo no WhatsApp onde a gente tira as dúvidas. Eu fiz o grupo para poder tirar as dúvidas, não ter que esperar até a próxima aula para poder tirar as dúvidas. Então, sim, o grupo tá lá para a gente tirar as dúvidas. O grupo também serve para os próprios alunos trocarem informações. Eu acho isso o máximo, muito bacana. Trocam informações de taxa de cartão de crédito, trocam informação de material. Podem utilizar o grupo para isso, não me incomodo, jamais. É super válido um colega ajudar o outro. E também, obviamente, para a gente tirar as dúvidas, eu tento responder o mais rápido possível, nem sempre eu consigo, mas responder todas as dúvidas dos alunos que são colocadas lá, porque principalmente quando a gente inicia o curso, tem muita ansiedade em querer aprender, em querer acertar logo. Então, sim, você vai conseguir falar comigo lá no... Sou eu mesma que respondo. Outro dia alguém perguntou, mas não é ela que responde. Eu falei, poxa, na mesma hora eu li, na mesma hora eu mandei um áudio. Sou eu mesma que respondo. Só não respondo as perguntas quando é algum problema de acesso, algum problema na aula que travou. Aí quem faz isso não sou eu. Essa parte técnica não sou eu. Mas toda a parte contábil pode ter certeza que quem está respondendo para vocês sou eu, tá? O acesso ao curso é 1 ano, você terá 1 ano de acesso ao curso. No curso também vai ter esse simulador que eu mostrei para vocês simularem o valor do Carnê-Leão. Achei que faltava essa informação. No curso também tem o simulador do INSS, para quem tem mais de uma fonte pagadora. Eu tenho trabalho na faculdade, tenho consultório, tenho convênio. Como eu calculo o meu INSS para não ultrapassar o teto? Também tem esse simulador do INSS lá no curso para ajudar também você nessa conta, porque essa conta aí o Carnê-Leão não faz. O Carnê-Leão não faz nenhuma conta do INSS. Ele simplesmente é para o pagamento do imposto de renda, do INSS. Não, tá?
Então, quem quiser, as inscrições estão abertas, o link da inscrição está lá na minha bio, é só clicar e participar e chegar junto de vários outros colegas que já estão lá, já estão dentro do curso IAE Sem Segredo com uma ansiedade louca de aprendizado, tá? Como eu devo calcular o INSS desses 5 anos? O próprio sistema, ele faz o valor da multa e juros para você. Ele calcula esse valor para você. Só você tem que saber como você vai calcular, qual é a sua base de cálculo desses 5 anos, tá? Só isso que você tem que se preocupar, mas a preocupação da multa e juros, o sistema calcula para você. Não sei se era isso que você estava perguntando, tá? E ainda pode deduzir do livro caixa, ainda pode deduzir. Muito obrigada, Bernadette. Sim, já me perguntaram isso, se o curso é dedutível do livro caixa. Sim, o curso é dedutível do livro caixa, você aprende e ainda paga menos imposto de renda. Ou seja, não tem nada melhor do que isso, tá? Além de responder no grupo, responde também na plataforma do curso. Essa atenção toda é maravilhosa, gente. Obrigada, Cristiane. É que todos vocês, quando começam com muitas dúvidas. Eu tenho que entender esse momento de vocês, de ansiedade de vocês em aprender. Eu fico apaixonada por essa sede de conhecimento. Eu acho isso muito bacana. Esse é o efeito que, vamos começar. Eu resolvi dar esse passo de acertar a minha vida com a Receita Federal. Eu não posso perder essa oportunidade de vocês estarem lá ansiosos para aprender. E eu tenho que responder a todos vocês. Tento responder o mais breve possível a todos vocês. Espero que vocês se sintam abraçados por mim, porque eu tenho muito carinho por tudo que eu faço e por todos os meus alunos. Tenho muito carinho mesmo por todos os meus alunos antigos, sabem disso, que eu tenho um carinho imenso por todos vocês. Obrigada, viu, Cris? No simulador do INSS calcula multa e juros. No simulador do INSS, não. Nem no Carnê-Leão Web, não simula multa e juros. Lá, quando você preenche o próprio lá no site para fazer o INSS, não fica preocupado assim, olha, não vou colocar aqui no site do INSS, não, que a Receita Federal vai saber. Não. Não sabe. Tá? Lá vocês não precisam se preocupar. Não tem como ela saber, eu coloquei aquele valor, simulei a multa e juros, mas não vou pagar porque não tenho dinheiro, o valor ficou muito alto. Essa preocupação não precisa ter. Não precisa. Ali não é online, a gente não tem informação, acabou, não pagou, vai acontecer alguma coisa, gerei a guia, vai acontecer alguma coisa? Nada. Não acontece nada. Essa preocupação não precisa ter. Tá? Eu acho que eu pulei algumas perguntas aqui, gente. Vamos supor que faltou algo para colocar no Carnê-Leão Web ou erramos. Tem retificação? Você vai ter que apagar ou acrescentar. Esqueci de lançar uma despesa, esqueci uma nota fiscal, estava no meu e-mail, eu esqueci de lançar a nota fiscal, eu paguei à vista, era de junho. Eu vou poder lançar agora? Vai poder acrescentar. Aí o que vai acontecer se você tinha Carnê-Leão, se já pagou o seu Carnê-Leão, você vai ficar com crédito, ele vai para o outro mês. Esqueci de lançar uma receita. Você vai poder acrescentar? Vai poder acrescentar. Aí, nesse caso, vai ter multa e juros, porque a receita aumentou, obviamente, vai aumentar o valor do seu Carnê-Leão, tá? Mas você pode sim. Ele não impede você nem de acrescentar uma receita e nem de acrescentar uma despesa. Pode sim. Marli. Tô vendo meus alunos aqui, ó, felicidade. Fico com o coração todo feliz da vida, viu? No caso, temos que ir lançando o referente à parcela do curso ou lança de todos de uma vez no Carnê-Leão, exatamente como você pagou. Exatamente. Parcelei em 12 vezes, vai lançar em 12 vezes. Parcelei em 2 vezes, vou lançar em 2 vezes. Exatamente. Sempre, gente, qualquer despesa que vocês parcelem, qualquer uma, é sempre lançada conforme a saída do dinheiro do seu consultório. Sempre assim. Sempre. Dessa maneira. Deixa eu ver, acho que eu pulei alguma pergunta aqui, gente. Mas eu já paguei meu livro caixa e imposto e vou pagar o INSS. Pode ter que pagar e ter restituição? Não é assim que faz, que você vai lançar ele agora no Carnê-Leão Web, o INSS, tá? É possível pagar o INSS na pessoa jurídica mesmo sem eu ter um prolabore? Não é possível, porque na pessoa jurídica o INSS ele incide sobre o prolabore. Então, obrigatoriamente, tem que ser sobre o prolabore. Se você não tem prolabore na pessoa jurídica, você não consegue pagar o seu INSS. Tá? Não sei qual é o seu nome, desculpa. Mas como eu vou saber como calcular o INSS, qual a base, você tem que pegar a informação da sua declaração de imposto de renda, para você saber qual foi a sua receita. De nada, Verônica! De nada, gente. Deixa eu ver. Xará, pode simular para mim? Posso? Fala aí. Vou botar aqui. Deixa eu só voltar aqui, ó. Fala aí, Xará, pode falar que eu vejo aqui os valores. Pode falar. Salário, GPS, FGTS, vale alimentação do funcionário são dedutíveis, né? O salário sim, obviamente, GPS sim, o FGTS sim, e o vale alimentação depende. Tem que ver o acordo coletivo,
Fala aí, pode mandar aí para mim, Xará, que eu vou colocar aqui. Gente, se eu pulei alguma pergunta, me desculpe, coloca aí de novo para mim. Quer que eu simule qual valor? Quer que eu coloque o valor bem alto, gente? Eu coloco o valor maior. Quer que eu coloque 60 mil? Vamos colocar 60 mil e 30 mil reais de despesa dedutível, pagando 20% ainda sobre a receita. Não coloquei dependente nenhum. Olha quanto vai pagar de carnê-leão. Começa a ficar alto, começa a ficar alto. Começa a ter que pensar na pessoa jurídica, perdão. Começa a ter que pensar na pessoa jurídica. Quanto vai dar de carnê-leão para essa situação? R$ 7.026,79. Esse é o valor do seu imposto de renda. Ai, nossa, com certeza tem que ser pessoa jurídica. Não necessariamente. Essa semana acabei de fazer não vou nem chamar de planejamento, mas foi uma consultoria e a receita era alta, a despesa era muito alta, mesmo pagando muito de carnê-leão, ainda compensava ser pessoa física do que pessoa jurídica. Por quê? Porque tinham muitas despesas dedutíveis. Tá? Então não fica com essa ideia na cabeça de que minha receita começou a ficar muito alta, obrigatoriamente eu tenho que ser pessoa jurídica. Não é esse o raciocínio. O que vai determinar, um dos fatores que irá determinar, gente, é a sua alíquota efetiva. Tem que comparar essa alíquota efetiva lá com a alíquota do PJ, do Simples, falei do Simples Nacional, porque é um dos regimes tributários do Simples Nacional, tá? Deixa eu ver, já mandei, peraí. Olha, 60 mil reais de receita, 16 mil de 60 mil de entrada, 16 mil de receita do marido paga 11% do salário mínimo, 121 reais, mais 16 mil de despesa, é isso que você colocou? É 60 mil de receita e 16 mil de despesa? Vê se é isso, que você queria ver, tá? A base fica alto, porque a despesa não é tão alta assim, proporcional, logicamente, à receita. Então, 60 mil reais de receita, 16 mil, se foi isso que era 16 mil de despesa. 16 mil de despesa, qual vai ser a base de cálculo? 121 reais de INSS, mas o dependente, eu sei que tem um dependentezinho aqui que eu esqueci de lançar. 43.689,41 é a base de cálculo do imposto. Quanto vai pagar de carnê-leão? 11.145,23. Nesse caso, como a despesa não é tão alta proporcional à receita, provavelmente aqui vale a pena ser pessoa jurídica. Mas vamos falar depois lá, tá, Xará? Se vale a pena ou não ser pessoa PJ. Tá? E tem que pesar isso daí, se compensa ou não. Deixa eu ver aqui. Se eu começar pagando 11% do mínimo, depois eu posso mudar para 20% para pagar os 20 anos finais para me aposentar no máximo? Lembrando que esse tempo que você contribui com 11% do mínimo, ele não vai contar como tempo de contribuição para você, para se aposentar. Tá? Se você já pagava antes, vai migrar para o 11% e depois vai voltar para 20%, ele não vai contar como tempo de contribuição para você. Você vai ter que pagar a diferença se você quiser contar como tempo de contribuição de 9% e você vai acabar diminuindo muito a média, porque agora eles pegam o valor total. Não existe mais você tirar 20% das menores contribuições. Pegam 100% das suas contribuições de julho de 94 até o momento que você vai se aposentar. Então, talvez não seja uma vantagem se a sua ideia é voltar a pagar pelo plano normal. Mas aí, aconselho você a procurar um advogado previdenciário para poder te dar essa orientação melhor. Cili, desculpa. Quando o meu paciente paga parcelado no cartão de crédito, o recibo dele fácil integral ou parcelado? Parcelado. Você tem que discriminar qual foi a forma que ele pagou. No curso também, gente, eu ensino certinho como vocês fazem essa emissão de recibo para o paciente quando o paciente paga parcelado. Tem uma aula só disso, também uma aula junto com uma aula de taxa de cartão de crédito. Como você vai lançar essas taxas de cartão de crédito, como é que você deduz esse valor da taxa de cartão. Quando paga o IPTU atrasado dos outros anos, pode deduzir? Pode, Rosa, pode sim, pode deduzir. E lanço no mês que recebi ou no mês que vou receber? A receita quando você receber. De despesa coloquei aí. Vamos conversando depois, né? Durante você, Xará, quinta-feira agora, vou simular para você. A gente faz a simulação, vai comparando pessoa física com pessoa jurídica, para ter uma ideia boa sobre esse assunto, tá? Para você ajudar você na decisão. Pode ficar tranquilo. Curso abrange quem é colaborador em outras clínicas e não tem consultório próprio? Sim, Mela, só que eu sempre falo isso. Quando a pessoa, né, quando o dentista, ele tem a fonte pagadora errada, que a clínica paga de forma errada, eu não consigo uma solução mágica, eu não consigo uma solução certa para você. Só se você corrigir o pagamento
a fonte pagadora. Então, a fonte pagadora, o que eu chamo de errado? A clínica não faz a retenção do INSS nem a retenção do imposto de renda do dentista. Tem como você fazer o certo? Não, porque a fonte pagadora está fazendo errado. Deixa eu só tirar aqui. Não tem como acertar. Não tem mágica para fazer. Tem que conversar com a clínica e vocês acertar. Tem que ficar bom para todos. Para todos. Então, quando a clínica faz errado, não tem muito como fazer o certo. Tem como fazer o menos errado. O certo não tem como. Porque para acertar, a clínica tinha que fazer a retenção do seu INSS, a clínica tinha que fazer a retenção do seu imposto de renda, a clínica tinha que fazer o pagamento através do RPA. Tá? Então, mas assim, obviamente que eu falo sobre isso porque isso é uma realidade muito comum entre os colegas. É muito comum. Você recebe porcentagem, a clínica não faz a retenção de nada, a clínica simplesmente transfere o dinheiro da conta da pessoa jurídica, ou então, às vezes, até da conta da pessoa física do dentista para a sua conta. Aí você acha que vai passar ileso, desapercebido esse valor? Às vezes os valores não são baixos. Tem que ter cuidado. Por mais que ele faça, que a clínica faça errado, mas você tem como fazer o certo. Certo de pagamento de imposto. Certo, totalmente certo? Não. Não tem como. Mas você vai deixar de pagar o imposto por causa disso? Não, tem que pagar o imposto. Tá, Bela? Acho que é Bela, não foi? Tem que pagar o imposto. Não tem jeito. Porque senão, você pode ter problema? Sim. Como é que você vai justificar esse dinheiro da sua conta? Tá? Então, muito cuidado em relação a isso, gente. Essas parcerias com essas clínicas que não são feitos os pagamentos, não são feitos de formas oficiais, elas dão dor de cabeça tanto para a clínica quanto para o dentista. A clínica, como é que vai lançar essa saída de dinheiro se não é oficial? Nossa senhora, para o contador também é uma dor de cabeça danada isso. Como é que eu vou lançar essa saída de dinheiro se, para eu lançar corretamente a saída do dinheiro, tinha que fazer a retenção do INSS e a retenção do imposto de renda. Então, é ruim para a clínica, é ruim também para o dentista, que, né, fica sem a receita oficial e, às vezes, tem dentistas que só trabalham por parceria, só trabalham em clínica. Como vai oficializar essa receita, gente? Nunca vai ter uma receita oficial, nunca vai ter uma declaração de imposto de renda. Aí quer, né, ter uma declaração para poder pegar um empréstimo para um carro, para um imóvel, não consegue. Olha que horrível, situação ruim. Mas é lógico que todos são muito imediatistas, né? Ah, mas que ótimo, não estou pagando imposto de renda, que ótimo, não estou pagando o INSS. Mas vai ver fugido, escondido até quando? É isso que eu falo. É muito, muito complicado, muito, muito ruim, tá bom? Fiz alguns cursos no final do ano passado, parcelei e foi lançado no ano passado. Agora não tem mais jeito. Não, aí não tem mais jeito. Se você já lançou, já lançou. Porque senão você teria que retificar. Aliás, não tem jeito, foi de forma errada. Mas você teria, a única solução era retificar a informação da sua declaração de imposto de renda, do seu livro caixa do ano passado. Seria mexendo em todo o seu passado. Tá? Terminando as parcelas este mês e mês que vem, terei problemas? Pode ser. Porque qual foi a forma que você pagou? Pode ser que eles peçam para você comprovar a forma do pagamento, vai verificar que você não pagou em 2020, que você pagou em 2021. E aí você só poderia ter lançado em 2021. Tá? Pode. Mas dependendo, eu sempre falo assim, gente, dependendo de todo um contexto de uma declaração de imposto de renda, o rigor de um fiscal é bem parecido com a sua, vamos dizer assim, com a sua falta de atenção na declaração de imposto de renda, com os seus erros. Se você comete muito erro, você teve muita falta de atenção, ele vai ser mais rigoroso com você. Certamente. Certamente. Porque ele vai entender aquilo como você teve a intenção de fraudar, você teve a intenção de cometer o erro. Então, ele vai olhar dessa maneira. Então, depende de todo o seu contexto da sua declaração de imposto de renda. Ah, não tive, eu fiz tudo bonitinho, paguei meu carnê-lineal, meu INSS, as despesas dedutíveis são dedutíveis mesmo. Ah, esse foi meu erro. Não acredito que vai chamar, vai ter isso que vai chamar a atenção de uma fiscalização. Não acredito. Não acreditar não significa que não possa, tá bom? É diferente. Mas eu, sinceramente, não acredito. Pensando num contexto de declaração, todo naquele checklist que eu faço da declaração, né, que eu falo da declaração, estando certinha, não é isso que vai dar problema, gente. Não é isso. Eles não estão ali para pegar 1.000, 2.000, 3.000 reais. Não é essa a intenção de uma fiscalização. Eles querem valor, quer pegar quem na boa. Quem na boa. Para poder pegar valores altos. Que justifique, né? Olhar toda a sua declaração, fazer todo o cruzamento das informações, tem que ser um valor que justifique. Isso na grande maioria, tá bom? Entendi? Que bom! Tenho colegas que trabalham comigo em parceria, eles não podem emitir um recibo para os pacientes se eles fizerem transferência direto na conta deles? Ai, peraí, não entendi. Tem colegas que trabalham comigo, eles não podem emitir recibo para os pacientes se eles fizerem transferência direto na conta deles? Caramba, explica isso melhor. O paciente pagou direto para o dentista e ele não quer emitir o recibo total para o paciente? É isso?
É isso? Responde aí para mim só para poder te ajudar melhor nessa sua pergunta. Mas deve ser isso. Na verdade, gente, o paciente tinha a receita, né? A entrada de dinheiro tinha que ser dividida certinho para cada um. Se eu tenho 50, você tem 50, tinha que dar 50% para cada um. Esse era o melhor dos mundos, que entrasse de forma parcelada, se ele vai repassar para você algum valor. Mas eu sei que não é isso que funciona. Eu sei que a realidade do consultório não é essa. Não? Não entendi. Fala para mim aí, é Misa. Fala para mim para eu poder te ajudar um pouquinho melhor. Tá bom? Entendeu? Entendeu? Ó, então que bom. Que bom. Gente, então eu vou me despedindo aqui. Hoje eu vim aqui só para dar um recado do curso, das inscrições que estão abertas do curso IR Sem Segredo, para você que quer dar o próximo passo, sim, para você que quer acertar a contabilidade do consultório, para você que quer tirar as suas dúvidas que você tem, que você sempre teve, para acabar com aquela desculpa de que eu não aprendi isso na faculdade e por isso sempre fiz errado, ou tentei acertar e não consegui, meu próprio contador não conseguiu me acertar a minha vida. Eu falo que mesmo para quem tem contador, o curso é bom para você poder conversar com o seu contador, para você questionar o seu contador e não simplesmente receber uma guia e fazer o pagamento. Não é o ideal. O ideal é que você consiga dialogar com o seu contador para juntos vocês decidirem a melhor maneira para você pagar menos imposto, correr menos risco com a Receita Federal. Então, mesmo quem tem contador, sim, eu indico sempre que vocês tenham um controle da entrada e saída de dinheiro do consultório de vocês, porque aí vocês conseguem pagar menos imposto. Quando você toma essa responsabilidade para si, você consegue, sim, pagar menos imposto, que se deixar a cargo do contador, muitas vezes, quando as informações chegam até o contador, já era, o mês já encerrou, não tem como o contador fazer milagre. Não tem, gente, é impossível. Nós não fazemos milagre por enquanto, não tem essa possibilidade. Então, o link de inscrição do curso está lá na bio. Quem quiser mais informações, lá vem falando das informações, de como são as aulas, quais são os conteúdos das aulas, que é sobre o livro Caixa, que é sobre o INSS, que é sobre o Carnê Leão Web, pessoa física e pessoa jurídica, são todos esses conteúdos eu abordo durante o curso. Então, quem quiser saber um pouco mais de como é o curso, acessa lá, o link está na bio, tá? Deixa eu ver. Meu dentista disse que se aposentou do serviço público e não pode me dar recibo. Pulou a pergunta. Peraí, Lia. Beijo, xará. Lia, eu vi a sua pergunta, mas ela pulou aqui. Meu dentista disse que se aposentou do serviço público e não pode me dar recibos? Não entendi, Lia. O que aconteceu aí com ele? Me fala aí. Gente, façam um curso. Obrigada, Mari! Hoje eu botei seu depoimento, Mariana. Fico toda feliz quando eu vejo o depoimento de vocês, viu? De nada, gente. Quem ainda está com dúvida se compra o curso ou não, pode confiar. Rita é demais. Obrigada, Ana! Morro de amores pelas minhas alunas. Olha isso, gente. Muito, muito. Olha isso, ó. Vou ficar aqui que eu vou deixar elas mesmo fazerem a propaganda para mim. Márcia, como você tá, Márcia? Aparece. Ó, Márcia, vai ter a minha aula de novo dia 1º de setembro. Aparece lá que pelo menos eu não consigo dar um abraço em você pessoalmente, mas eu consigo abraçar você virtualmente. Apareça lá na aula dia 1º de setembro, viu, Márcia? O curso é maravilhoso. Façam que vocês não vão se arrepender. Obrigada, minha queridíssima. Muito obrigada, viu, Márcia? Morro de amores por você, de coração. Curso maravilhoso. A Lady, minha amiga, é aluna. Oi, Flavinha. Muito obrigada, Flávia. Muito obrigada. Ó, fico até emocionada quando vem uma enxurrada dos alunos fazendo o depoimento. As pessoas falam assim, será que isso é verdade mesmo? É verdade. Não pago ninguém para fazer esse depoimento para mim, não. É tudo feito de forma espontânea, que as pessoas acham que, de fato, curtem mesmo, gostam mesmo do curso. Muito obrigada a todos. Flavinha, a Márcia, a Mari, cadê a Xará, que já falou aqui, a Ana. Muito obrigada a todos vocês. Verônica, que também já disse aqui. Muito obrigada, viu, queridíssimas, do meu coração. Deixa eu ver. Ele se recusa a dar recibos, algo errado? Ele tinha que dar recibo. Sim, se ele exerce atividade, ele tem que dar recibo. Ele não tá querendo pagar imposto, Lia. Só pode ser. Só pode ser, porque nada impede dele dar recibo, não. Tem alguma coisa que ele não tá te contando a verdade, Lia. Vi que você postou. Postei, Mari. Postei, gente. Postei com todo mundo que coloca os depoimentos lá. Eu vou postando. Dessa vez eu recebi vários depoimentos. Que ótimo. Fico super, super feliz em ler. E vou colocando os depoimentos de todos vocês lá, viu?
Fazemos o depoimento por gratidão. Tu merece muito. Obrigada, Mari. Fico extremamente contente quando eu vejo o depoimento de vocês. De fato, fico emocionada de ver, né, como vocês mudaram. Eu fico feliz em ver que vocês deram um próximo passo, saíram mais seguros para a pessoa jurídica, ficam mais seguros em fazer o seu livro caixa, ficam mais seguros em fazer o Carnê-Leão, que confiam no meu trabalho, reconhecem todo o meu esforço que eu faço de coração, com muito, muito carinho. Sempre tento trazer as informações todas para vocês de forma bem clara, com toda novidade, sempre com muito conteúdo atual, sempre atualizando as aulas. Então, assim, eu fico muito feliz quando vocês reconhecem tudo isso para mim, obviamente, enche o coração de felicidade. Se aposentou, não pode mais trabalhar? Não pode mais exercer atividade. Pode ser isso, hein, Márcia? Talvez seja isso, Lia. Ele se aposentou, aposentadoria especial, e aí não foi bem lembrado, viu, Márcia? E aí ele não quer te dar o recibo, porque ele não pode dizer que continua trabalhando. Pode ser isso. Pode ser. Mas é só se for aposentadoria especial, tá? Obrigada, Márcia, viu? A aluna me lembrando, ó. Adoro! Estou muito na dúvida em ser PJ. Essa é uma decisão que você tem que tomar baseada nos seus números. Baseada nos seus números. Se não, poxa, às vezes uma decisão errada faz você pagar muito imposto. Uma diferença muito grande de imposto. Então, não dá para no achismo, sabe? Eu acho que na pessoa jurídica eu vou pagar menos imposto. A minha receita está alta, então eu vou ser pessoa jurídica. Não é assim, tá? Não é assim. Não vão nessa, por favor. Por isso não passa recibo, isso, né? Provavelmente também tem essa possibilidade. Lia, só verifica se a aposentadoria dele é aposentadoria especial. Se for aposentadoria especial, é bem provável que seja isso. Bem lembrado, Márcia. Bem lembrado. Livro Movimento de Caixa, o livro Caixa, qual mais indicado para a pessoa física? Não é o livro Caixa, é uma coisa só. É livro Caixa, tá? É livro Caixa, onde você coloca em ordem cronológica de data toda entrada e toda saída de dinheiro do seu consultório. Isso é um livro Caixa. É ele que serve para você poder deduzir as despesas do seu consultório. Mirtia, acho que acertei seu nome, desculpa se não. Assisti sua aula na Idente, gostei muito, obrigada, Gustavo. Esqueci até de falar, gente, já que saiu a minha aula da Idente de pessoa física ou pessoa jurídica, quem é assinante lá da Idente, assistam lá, que eu falo exatamente sobre esse assunto, sobre essa conversa, o que é melhor ser pessoa física ou pessoa jurídica, o que você tem que levar em consideração. Se eu não me engano, saiu essa semana, se eu não me engano, e já está lá disponível para os assinantes da Idente. A Idente tem sempre... Nossa Senhora, vários conteúdos muito interessantes, sempre muito atuais, com excelentes professores. Eu fico lá ainda assistindo, mesmo não atuando mais na odontologia, óbvio que não, mas já vi lá diversos professores que passaram por mim, estou revendo e vejo um pouquinho das aulas, muito interessante, uma plataforma bem completa, eu gostei bastante. Muito obrigada, Gustavo. O DARF pago mensalmente também tem que lançar no Carnê-Leão Web? Tem que lançar no Carnê-Leão Web, tá? Se tem um sistema de gestão... Oi, Érica. Se tem um sistema de gestão da clínica, a mensalidade dedutível? É sim, Érica. Pode deduzir. Ser sua aluna. Que orgulho de fazer seu curso. Eu tenho orgulho imenso de você, Xará. Imenso, viu? Muito mesmo. Aparece sim, Márcia, quero te dar um abraço virtual. Dia 1º de setembro, hein? Os alunos que entraram agora nessa turma de agosto, os outros alunos antigos que quiserem assistir novamente a aula será de Carnê-Leão Web, do preenchimento do Carnê-Leão Web, dia 1º de setembro. Espero vocês às 20 horas, para a gente começar a acalmar o coração de quem está nervoso, quem está ansioso aí, tá? Acho que eu respondi a todo mundo. Respondi, então acertei seu nome. Farmácia dedutível? Depende. Farmácia depende, tá? Nem tudo pode deduzir da farmácia, não. E não é para todas as especialidades que você pode deduzir alguns, por exemplo, medicamentos de farmácia. Papelaria, sim. Oi, querida, obrigada. Fico tão feliz quando você me cumprimenta. Lógico, Érica, você sempre compartilhou várias vezes a minha imersão. Quem compartilhou, gente, eu enviei o e-book. Se por acaso alguém que compartilhou não recebeu o e-book, eu tentei enviar para todos, tá? Mas se por acaso alguém compartilhou, semana passada, a Operação Dentista Saia da Mira da Receita Federal e não recebeu o meu e-book, me manda lá, Rita, eu compartilhei, que eu consigo ver, obviamente, quem compartilhou e não, que aí eu envio o e-book, tá bom? Que pode ser que sim, de fato, recebi muitas mensagens essa semana, então pode ter passado desapercebido sem querer e eu não ter enviado como prometido que era enviar o e-book. Então eu sei que você compartilhou muitas vezes, Érica, muito obrigada pelo seu carinho, seu reconhecimento,